Boa tarde. Oi. Todo mundo comeu bem? Estamos felizes de estar aqui? Amém. Bom, eu estive a ver o programa para esta tarde e eu vou dizer uma coisa. Posso pedir o vosso silêncio, por favor? Obrigada. Vocês vão ter uma grande dificuldade agora, que é escolher qual dos 4 workshops vocês vão poder participar. Na realidade, vocês vão poder participar em 2 momentos do workshop, ok? Os workshops vão ter lugar, vamos dizer, às 16 e às 17 horas, ok? Vamos tentar não ser muito longos. O primeiro workshop vai ser pelo Rivelino e vai ser apresentado aqui nesta sala, e o tema é: como é que tantas línguas diferentes que nós temos, como é que nós podemos explicar que elas tenham vindo de uma origem comum? Então, se vocês querem saber como é que tanta língua diferente vem de uma origem comum e como a gente pode explicar, é com o Rivelino aqui, nesta sala. O segundo workshop vai ser na aula da faculdade, que é no edifício, descendo aqui à esquerda, ali em baixo. E é a Sudalef que vai fazer. E o tema também muito interessante, eu já ouvi e é muito interessante, é comunicação e relacionamentos. É interessante também. O terceiro workshop é o Pedro Valença e vai ser na sala em baixo aqui na igreja. Vocês descem, atravessam todo o corredor e a sala lá ao fundo, tá bom? E o tema é arte e evangelismo. Então, quem gosta de evangelismo, quem gosta de arte, tem aqui um desafio para vocês. Terceiro workshop. O quarto workshop, ele é um workshop bem dinâmico, bem ativo, para quem quer passear e quem quer conhecer mais do campus aqui de Colonge. Então, tem o tour aqui no campo do Colonge, onde depois vão poder vir na biblioteca, museu, vamos dizer assim, aqui de Colonge, muito interessante, com alguns escritos de Andrews. É um pequenino museu que eles têm aqui e tem uma Bíblia. Eu vi e eu fiquei fascinada. Um senhor que copiou toda a Bíblia à mão e que desenhou, fez desenhos, ele ilustrou a Bíblia. É uma coisa linda de se ver. Então vocês virem-se agora para escolher onde é que vocês querem participar, porque vai ser muito bom cada um deles, tá bom? Então, repetindo. Rivelino aqui, primeiro workshop. Segundo workshop, a Sudalef na aula. Terceiro workshop, o Pedro Valença na sala em baixo, ao fundo da igreja. E o quarto workshop é um tour para conhecer o campus, começando às 4 horas, 16 horas. E como é que vai funcionar? Vocês vão poder participar em 2 workshops, ok? Então vocês escolhem aquele que querem participar agora às 16 horas. E quando tiver o final do outro workshop, vocês sabem que às 17 novamente todo o ciclo recomeça. O Rivelino vai começar aqui a segunda sessão, a Sudalef começa a segunda sessão, o Pedro começa a segunda sessão e começa o segundo tour aqui na frente da igreja. Tá bom? Então, já escolheram os vossos workshops? Alguma dúvida? Gente, quem fica neste workshop não sai da igreja. Quem vai para os outros 3, ali à frente vai estar alguém à vossa espera para o tour de Colonge e os outros dirijam-se então, por favor, às outras salas e passem uma boa tarde na companhia do Senhor. Eu queria que antes de nós nos separarmos fizéssemos uma oração, tá bom? Será que podemos levantar, por favor? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso que Tu és para cada um de nós, Pai misericordioso, nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito por nós sem nós merecermos, Senhor. Toda a honra, toda a glória para Ti, toda a graça, todo o nosso louvor. E é por isso que nós estamos aqui esta tarde. Senhor, esta tarde nós temos temas desafiadores à nossa frente. Eu Te peço que Tu abençoes aqueles que vão apresentar. Eu Te peço que Tu abençoes também nós que vamos ouvir e que possa isso transformar as nossas vidas, nos dar mais motivação para a missão, para o Evangelho, aqui nesta cidade, aqui neste lugar, nesta Europa onde nós estamos, em qualquer lugar onde nós estivermos, Senhor, que Tu possas manter essa chama viva do Evangelho e que a gente não tenha medo de avançar e de ir
ir, sejam qual for as circunstâncias. Senhor, nos abençoa nesta tarde e agradecemos mais uma vez a Tua presença e a presença de todos aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Acabei de saber que não está a ser feita a tradução em simultâneo, então eu peço desculpa, mas eu vou ter que repetir em francês. Tá bon? Alors, pour les workshops, ce qui va se passer cet après-midi, c'est qu'on va avoir 4 options. Il va y avoir un workshop ici, à l'église, avec Rivellino. Et le thème, c'est comment toutes les langues différentes, comment on peut expliquer et comment on peut prouver qu'il y a une origine commune. Ça, c'est le premier workshop. Le deuxième workshop, c'est avec Sud-Aleph. Et ça sera à la aula de la faculté. On va descendre, on sort de l'église, on descend vers le bas et c'est l'édifice à gauche, le bâtiment à gauche. Donc, c'est Sud-Aleph qui va le présenter et le thème, c'est communication et comment être en relation les uns avec les autres. Le troisième workshop, c'est dans la salle en bas dans l'église. On descend, on traverse tout un couloir et c'est au fond à ma gauche, mais au sous-sol. Et c'est Pedro Valença qui va présenter. Et le thème, c'est l'art et l'évangélisme. Et le quatrième workshop, c'est un tour autour du campus, où vous allez pouvoir connaître le campus adventiste de Collonges-sous-Salève. Et vous allez pouvoir aussi visiter une mini-bibliothèque musée qu'il y a dans le campus avec des choses très, très intéressantes. Ceux qui choisissent partir avec le tour, il faut se donner un rendez-vous à la porte. Il y a quelqu'un qui vous attend. Ah, et quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est limité à 20 personnes. Donc, les 20 premières personnes qui arrivent devant la porte pour le tour, c'est celles qui participeront. Eu esqueci de dizer, para o tour ao campus, são 20 pessoas apenas. Então, as primeiras 20 que estiverem ali na porta da igreja é aquelas que farão o tour. E tem também... Onde está Luciano? Ok, então a gente faz depois. Ok, alguma pergunta? Il y a des questions? Allez, on va partir alors parce que c'est déjà l'heure de commencer. 4 heures, la première série de workshops. 5 heures, la deuxième série de workshops. Et vous allez pouvoir choisir entre deux. C'est tout bon? Allez, bon après-midi tout le monde. Podem ir embora. Ninguém vai embora. São só 12 que podem entrar de cada vez. Quem é que disse isso? 20 no total. Ok. Existe a pessoa responsável pelo workshop, pela visita dos escritos de John Andrews. Ele está lá fora. Quem não quiser, quem não souber o local, quem quiser visitar, é uma visita interessante. Toda a biblioteca de John Andrews está aqui, arquivada. O Gabriel Samperiou está lá fora e quem quiser ir com ele, então poderá já passar para que eu os possa levar a essa visita guiada, tá bom? Boa tarde para vocês e aproveitem estes bons momentos de convívio de workshops. E aí, um feliz sábado. Estão todos preparados ou dormindo ainda? Eu acho que eu vou dormir junto com vocês agora, porque tá ruim. O que é que eu faço agora para esse povo acordar? Ok, vocês, olha, eu queria agradecer a Suzana pela tremenda propaganda que ela fez, conseguiu vender o peixe aqui da melhor maneira possível. Mas não é mais ou menos isso que eu vou falar, não, é outra coisa. Mas foi bom, viu, Suzana? Obrigado.
Vocês estão... Tá tendo tradução para francês? Ah, é? Vamos esperar um pouco. Infelizmente eu não falo francês. Tem um amigo português que, na minha igreja, lá em Darmstadt, quando a minha esposa foi a primeira vez à igreja, ele não falava inglês, aí fui falar com ela em inglês, do jeito dele, e ele perguntou, né, como chamation? Então, é mais ou menos que eu vou falar francês, se eu for tentar falar aqui. Vamos esperar aí Vocês me dizem aí o momento que eu posso começar a falar. Espera ainda, mas tem tradução ou não tem? Pode começar ou não? Não, espera aí. Como é que pergunta em francês? Quem precisa de tradução em francês? Quem ne parle pas português, né? Até agora, pergunta para ele aí, está tendo tradução ou não? Ah, é? Je ne parle pas. Je parle chinês. Tem tradução ou não tem? O pastor, tem um pastor ali atrás que ele não fala, ele só fala francês. So you also need translation to French, right? It would be easier. I mean, you come from Romania, you understand like 5 languages by default, I know that. Ok? Pode começar ou... Podemos começar? Pode começar? Ok, vai ter tradução ou não vai ter? Não tem tradução para francês? Ah, Daniel. Ok, se você não fala francês, vai ter a oração do Espírito Santo agora, se você não fala português, para ver se rola um dom de línguas. E você começa a entender chinês, inglês e português. 2 minutos? Tá bom, quer que eu conte outra história aqui nesses 2 minutos? Tá bom, deixa eu contar outra história. É o seguinte, essa apresentação que eu vou fazer não vai ser sobre as origens das línguas. Eu poderia fazer isso numa outra ocasião, mas eu queria me concentrar hoje na língua chinesa. E vocês vão sair daqui, eu prometo. Alguém aqui fala chinês? Ninguém fala chinês aqui? Ah, gaiatinha, né? Deixa-me só perguntar aqui, às vezes, quantas pessoas precisam de tradução. Quantas pessoas precisam de tradução? Quem precisa de tradução, veio com alguém brasileiro ou português. Então, está uma pessoa aqui que precisa, mais uma pessoa ali e mais... Então, 3 pessoas lá embaixo. Não, está brincando. São 2 pessoas que precisam de tradução para francês. Ok. O problema é que... Então vamos fazer aqui na frente. Não, já está traduzindo? Tá? Então pronto, obrigado. Ok, vamos começar que nós só temos 48 minutos. Ok, slide, por favor. Onde é que estão os slides aí agora tem tradução e não tem slides. Como é isso aqui? Tem que escolher o que a gente vai ter hoje? Tá difícil. O pessoal da técnica, coloca os slides aí. Agora vai dar certo? Ok. Vamos começar. Quem aqui fala chinês? Ninguém aqui fala chinês. Ok. A palavra chinesa não, eu quero saber o idioma, se você fala o idioma chinês. Você vai sair desta palestra com a capacidade de pregar o evangelho em chinês. Quer ver? Você vai sair agora, a próxima vez que você encontra um chinês no meio da rua, você já chama e vai preparando para o batismo. Espera só. Vamos começar primeiro entendendo o seguinte. A língua chinesa, ela não usa um alfabeto, ela não usa letras A, B, C, como eu e você utilizamos em português, em inglês ou francês. A língua chinesa, ela usa símbolos, tá ok? São desenhos.
E você pode se comunicar com símbolos também. Um exemplo clássico disso é você observar esses símbolos que nós temos costumeiramente. Quando você ver este símbolo aqui, você sabe imediatamente significa o quê? Não pode fumar. Então é possível transmitir mensagens utilizando símbolos. Quer ver um exemplo bem simples? Você olha para aquela garota que você gosta, para aquele rapaz que você gosta, aí você olha e faz assim, ó. Então o cara já entendeu, não é? Então é possível se comunicar com símbolos. Claro que no idioma chinês você pode utilizar alguns símbolos mais complexos, né? Por exemplo, isso em chinês significa pessoa. Não é tão complexo. Tá certo? Isso é uma pessoa em chinês. Próxima vez que você vê esse símbolo aí. E essas palavras, elas têm uma certa história, tá certo? Aqui é uma árvore. Mas por que é uma árvore? Porque ela tem aqui uma base, a terra, e aqui as raízes. Isso significa uma árvore. Se você junta 3 árvores juntas, você tem uma floresta em chinês. Fácil demais, né? Moleza, mais fácil do que português. Então, essa é a primeira coisa para você entender o idioma chinês, tá ok? Essa daqui é uma boca. E é quadrada? O chinês tem boca quadrada? Não, ele não tem boca quadrada. Mas é o estilo da língua que muda com o tempo. O nosso próprio idioma, ou os idiomas latinos, eles também mudaram seu estilo com o tempo. Se você pega um texto de 1700, você tem dificuldade de ler, porque o estilo da escrita era diferente. Então, no idioma chinês aconteceu o mesmo. Os primeiros símbolos no idioma chinês para a boca eram realmente arredondados. Mas o estilo foi mudando e hoje é quadrado. E esse símbolo, ele é uma raiz para palavras como comer, falar, se comunicar, soprar. Se você passa na frente de um restaurante chinês, você provavelmente vai encontrar esse símbolo lá no meio das palavras, porque indica que o restaurante é o local para comer. Então, agora escuta só, preste atenção. Os chineses, eles tinham uma sociedade extremamente desenvolvida no passado. E agora, novamente, é claro. Mas é uma civilização extremamente antiga e eles eram super desenvolvidos em metalurgia, arquitetura, matemática, artes. Eles inventaram o papel. O primeiro dicionário que se tem notícia na humanidade foi um dicionário feito na China. O sistema de imprimir livros, que o Gutenberg, na Alemanha, ficou tão famoso, na verdade foi inventado por um chinês. Só que o Gutenberg, ele modernizou o processo. E então os chineses tinham muitas coisas interessantes. E a China hoje é conhecida por ter 3 religiões principais: o taoísmo, o budismo e o confucionismo. Agora vem o que é interessante. Essas 3 religiões entraram na China na mesma época, tá certo? Elas entraram na China em mais ou menos no ano, ou mais ou menos 2.500 anos atrás. E o tema dessa apresentação hoje ou o tema principal dessa minha apresentação é qual era a religião na China antes dessas 3 religiões entrarem na China. E isso tem tudo a ver com o idioma chinês. E no momento que você entender esses paralelos, você vai sair daqui enriquecido e com a capacidade de falar para outras pessoas sobre Cristo, só utilizando o idioma chinês. Há pessoas que pregam o evangelho na China sem precisar usar Bíblia. Ela chega somente utilizando o idioma chinês. Então vamos lá, qual era a religião da China antes disso? Era uma religião monoteísta. Eles acreditavam em um único Deus. Os chineses, há 2.500 anos atrás, eles acreditavam num único Deus. Esse Deus, ele foi adorado durante essas 3 dinastias. Eles adoravam um Deus chamado Shanti. Primeira palavra que vocês vão falar em chinês hoje, Shanti. Repita aí, Shanti. Até hoje, Shanti em chinês significa Deus. Você pode chegar para qualquer chinês e Shanti, e ele vai, já sabe falar chinês, é crente. O interessante é que algumas tribos na China não falam Shanti. Eles têm uma pronúncia diferente. Em algumas tribos na China, eles pronunciam Shaddai.
Lembra o quê? Ah, estão começando a entender que há uma certa relação aqui, né? Então, você pode chegar para um chinês e dizer: ei, meu amigo, os seus antepassados adoraram Shanti ou Shaddai, os meus também, e eu também. E olha só, esse negócio vai ficar interessante. Eu vou pular os textos bíblicos e alguns textos aqui para não ficar muito longa a apresentação, mas havia um evento na China que ocorria 2 vezes por ano, em que o imperador chinês se encontrava, né, ele saía do seu palácio e fazia um discurso para a população lá na China, diante do seu palácio. E o interessante é que nessa época, o discurso dele, eu não vou ler todo o discurso aqui, mas o discurso dele começava falando sobre a criação. Que tu, ó Deus, criaste todos os planetas e tiraste o puro do impuro, a luz das trevas, e começava a utilizar termos. Antes da Bíblia ser escrita, esse imperador chinês já falava coisas que estavam ali de acordo com o texto bíblico. E o interessante é que eu não vou ler os textos bíblicos, porque vocês são todos crentes demais, sabem todos os textos decorados, mas agora vem uma coisa interessante. O imperador Shanti o imperador adorava o deus Shanti, e ele utilizava um termo interessante no meio do seu discurso. Ele dizia: como um oleiro tu me formaste. Olha só a expressão que o imperador chinês usava com relação ao seu Deus. Ele dizia: tu és o oleiro e eu sou. Séculos antes de Isaías ter escrito o texto, nós já encontramos um imperador chinês dizendo a mesma coisa. Agora olha só, de onde é que vem a palavra Shanti? A palavra Shanti vem da expressão imperador e o outro desenho que é celestial. Então, para o chinês antigo, Deus era o imperador dos céus. E essa ideia de imperador dos céus, ou rei dos céus, você encontra também na Bíblia. Está bom, vamos continuar, porque você deve estar pensando: e aí, Rivelino, até agora eu não estou vendo muita coisa, não. Vamos continuar. Eu vou passar esse daqui também para a gente ir para o que realmente interessa. Ok, vamos falar aqui. Essa é a palavra para Espírito Santo. Sheng Ling. Espírito Santo. Como é Espírito Santo em chinês? Sheng Ling. Olha só que interessante. Sheng Ling, ou Espírito Santo, é formado por essa palavra, Espírito. Qual é a palavra que você já reconhece aqui? Você reconhece quantas pessoas? 2, e uma aqui no meio, na verdade, formam 3. E você vê mais o que aqui? 3 bocas. Espera ainda, mas o interessante é que a palavra Espírito, ela é formada também por essa palavra aqui, que é céus, cobertura e água. Elas juntas formam a chuva. Para o chinês antigo, o Espírito Santo, vocês ainda não estão convencidos. Vamos fazer mais um pouquinho. O Espírito Santo, para o chinês antigo, era alguém que vinha do cima, como chuva, representava 3. Vocês não estão entendendo ainda. Vamos continuar. O Espírito Santo vinha de cima, vinha dos céus, como chuva, representava 3 e fazia mais o seguinte, ó. Ele fazia milagres. Então, para o chinês antigo, o Espírito Santo é aquele que representa 3, cai dos céus como chuva e faz milagre. Onde é que você encontra essa ideia, se não for na Bíblia? Agora, o mais interessante é que esta ideia, ou esta palavra chinesa, é mais antiga do que a Bíblia escrita. De onde é que esses chineses sabiam disso? São seus primos. É tudo primo teu. Tá ok? Também saíram lá da Arca de Noé. Mas, Rivelino, eles têm os olhos puxados. Eu posso explicar isso em outra situação. Porque essa é a parte que eu deveria ter falado hoje de manhã e não falei. Mas vamos continuar. Ok, vocês já sabem disso. Já sabem demais da Bíblia. Essa é a palavra criar em chinês. Olha só como é interessante. A palavra criar em chinês, ela vem da palavra pó. E
pó da terra, viver ou movimentar-se, caminhar e uma boca. Você consegue juntar as peças do quebra-cabeça aqui e entender por que a palavra chinês é uma boca soprando no pó? Por que é que para o chinês criar é uma boca soprando no pó da terra? Por quê? Você sabe por quê? Como foi que Deus fez o homem? E Deus pegou o pó da terra e soprou e se tornou uma alma vivente. Pois é, o chinês entende a história da criação melhor do que muito crente que anda estudando a Bíblia. Olha só, vamos continuar. A palavra primeiro em chinês, a palavra primeiro em chinês é o pó da terra, vivo, e tem uma pessoa. Quando você junta uma pessoa viva do pó, em chinês é o primeiro. Conseguiu conectar, hein? Porque o primeiro homem da terra, ele foi feito de onde? Do pó. O começo em chinês são duas pessoas. Vocês estão começando rapaz, mas isso é assim mesmo na China hoje? É. E eu já tive o privilégio para pregar numa igreja chinesa. E o interessante é você ver todos aqueles chineses olhando para você e eu, brasileiro, saindo lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e falando para uma comunidade de chineses e explicando para eles coisas no idioma deles. E os chineses olhavam para mim e diziam, eu não estou acreditando que tem isso, não. Pois é, cara, você é da minha igreja e não sabia, meu irmão. Então, vamos continuar. Estão lembrados aí, o primeiro, uma pessoa do pó da terra e que vive. Esse é o primeiro, tá ok? E o início são duas pessoas juntas. Esse negócio é espetacular. O primeiro sábado do ano na China, o primeiro sábado do ano, eu vou repetir, o primeiro sábado do ano na China, eles têm uma celebração. Sabe qual é o nome dessa celebração? Aniversário da humanidade. Por que que os chineses comemoram o aniversário da humanidade no primeiro sábado do ano? Por quê? Por que eles comemoram o aniversário da humanidade no primeiro sábado do ano? O que foi comemorado no primeiro sábado da história da humanidade? Mas os chineses não guardam o sábado, os chineses não sabem disso, mas existe uma tradição antiga na China de, no primeiro sábado do ano, se comemorar o aniversário da humanidade. E aí é que estão esses símbolos aqui, um para o aniversário e aqui do homem. Agora vamos continuar. Agora vem o caso aqui da queda. Olha só a queda. Vamos começar a falar sobre, depois da criação, vem a queda, não é verdade? Essa é a palavra para desejar em chinês. Olha a árvorezinha de novo aí. Duas árvores. E o que é que você tem no meio da árvore? Uma mulher. Uma mulher entre duas árvores para o chinês significa desejar. De onde é que o chinês tirou essa ideia? Uma vez eu estava discutindo com um amigo cientista, na época que eu morava no Canadá, com um amigo cientista chinês. Os pais haviam sido membros do Partido Comunista Chinês e ele trabalhava na minha empresa. E um dia eu mostrando para ele essas imagens e tentando explicar a conexão disso com a Bíblia. Estou falando de um ateu, né? E eu tentando mostrar a conexão. E o chinês disse, não, isso aí não tem nada a ver. Na verdade, você deseja ou a mulher ou a propriedade de um homem. Por isso que a palavra desejar é uma mulher entre duas árvores. E eu disse para ele, mas por que duas árvores? Ele disse, não sei. Agora vamos continuar que você vai ver que essas duas árvores ficam aparecendo no idioma chinês. Vamos continuar aqui. Essa é a palavra Satanás em chinês. Olha só. O tentador, o que é que você vê de novo ali? Duas árvores. Você tem o demônio entre duas árvores e ele está coberto. O demônio não chegou para Eva e disse, ei Eva, aqui é o bicho, cheguei para te pegar. Ele não disse isso. Ou o demônio falou assim.
Não, ele veio disfarçado. Mas ali se encontrava o diabo entre duas árvores e ele chega ali entre as duas árvores. E agora olha só a palavra demônio. Quando você quebra a palavra demônio, você tem segredo, o filho ou um homem, no jardim e vivo. Por que para os chineses a palavra demônio está relacionada com jardim? E você sabe o que é mais magnífico com tudo isso? É que em nenhum momento do Velho Testamento você encontra dizendo que a serpente no jardim era o diabo. Não existe isso no Velho Testamento. Você só vai descobrir que a serpente era o diabo quando você lê o livro de Apocalipse. Quando você lê Apocalipse, João diz, a antiga serpente e o diabo. Senão nós não saberíamos, pelo menos não oficialmente, pela Bíblia. Mas os chineses já entendiam que lá no jardim foi que o diabo veio. E veio disfarçado, para enganar a Eva e a Adão. Olha só como é interessante que os chineses já tinham esse conhecimento antes mesmo da Bíblia escrita. Mas vamos continuar. E agora Deus vem avisar. Eu não sei por que os meus slides não estão conseguindo manter a sequência correta, mas depois a gente ajeita isso. Avisar ou prevenir alguém de algo em chinês. Deus entre duas árvores. A primeira vez que você encontra na Bíblia um aviso, ela ocorre justamente no contexto das duas árvores. Quando Deus chega e diz o quê? Você pode comer de todas as árvores e tem ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, que você não deve comer. Tem a árvore da vida, você deve comer. Mas por que para o chinês as duas árvores estão ali novamente? O chinês moderno ele não entende isso, ele não sabe por quê. Mas se você navega dentro da Bíblia, você começa a compreender essa questão e somente é ali que você vai entender. Depois da queda do homem, houve um novo início na vida da humanidade. E a palavra ou o caractere chinês para a primeira palavra em chinês para começo, vou repetir, a primeira palavra chinesa para começo, duas pessoas juntas. A segunda palavra em chinês para começo, um pouco mais complexa do que a primeira, é uma mulher secretamente comendo. O que acontece depois que Eva e Adão comem do fruto? Eles caem em pecado, começam uma nova fase na vida deles e eles percebem que estão nus. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão do nu, vocês vão entender algo interessante. Mas a palavra nu em chinês, há 3 palavras em chinês para nu. Essas 3 palavras em chinês, todas possuem a mesma raiz, que é uma fruta. Por que para o chinês entender o que é nu, ele precisa de uma fruta? Aí um amigo meu chinês, porque você tem que descascar, a fruta tem que ficar nua. Eu disse, não, maçã você não precisa descascar para comê-la, não. E esse amigo chinês disse para mim, Rivelino, a palavra fruta aí, ela somente está aí para dar a pronúncia. Ela não tem nada de significado. Quem sou eu para discutir com o chinês, né? Para dizer para ele que, não, você está errado. Né? Já pensou eu? Olha quão audacioso eu seria, né? Dizer, não, você está errado. E eu disse para ele, é mesmo, Yingfeng? Quer dizer que essa palavra não tem nada a ver com significado? Ele disse, não. É simplesmente para dar a pronúncia da palavra. Ele me disse, se você conseguir encontrar a antiga palavra chinesa para nu, e se nesta palavra você tiver um casal, se você tiver uma fruta, aí sim eu vou acreditar, porque as palavras antigas, elas sim só tinham o significado, elas não tinham pronúncia, não tinham o auxiliar da pronúncia. E então eu fui com ele procurar a palavra antiga chinesa para nu. E para nossa surpresa, a palavra nu mais antiga em chinês tem a fruta e o pior, tem um casal. Quando aquele chinês com quem eu estava conversando viu isso, ele ficou tão chocado que ele olhou para mim e disse, não quero mais discutir sobre o assunto.
Olha só que interessante. A palavra antiga para chinês, você tem um casal. Esse casal está mais ou menos coberto ou se escondendo. E esse casal está com uma fruta. E dessa fruta, eles percebem que estão nus. E eu sempre me perguntava, como é que eles não perceberam que estavam nus antes? Porque a roupa deles não caiu. Eles nem tinham roupa. Eles estavam sempre nus. Agora olha que interessante. Vamos chegar lá. Depois que eles perceberam que estavam nus, a reação deles foi o quê? Se esconder. A palavra esconder-se em chinês é o corpo é uma árvore. Por quê? Como foi que Adão e Eva se esconderam? Eles se cobriram de quê? De folhas. Se você se cobre de folhas, você parece com um periquito ou com uma árvore? Você parece mais com uma árvore, não é? Por isso que, em chinês, esconder-se é o corpo ficar parecido com uma árvore. Agora vamos continuar. Ok. Aí vocês ainda estão achando que é coincidência. Olha só. Essa é a palavra fogo em chinês. A palavra fogo em chinês, ela na verdade é um homem que tem chamas ou raios saindo dele. Tanto que a palavra luz em chinês são raios saindo do primeiro homem. Ou seja, como foi que Adão e Eva perceberam que estavam nus? No momento que eles pecam, a luz que eles tinham desaparece. E ao perder essa luz, eles perceberam que estavam nus. Mas como é que você sabe que tinha luz? Só vai saber isso por causa da língua chinesa? Não. Moisés sobe ao monte, se encontra com Deus, e quando ele desce, o que acontece com o rosto de Moisés? O rosto brilhava ao ponto que as pessoas precisavam e pediram para Moisés usar um véu, porque elas não conseguiam olhar para o rosto dele. Então, estar na presença de Deus faz com que você brilhe. Agora, se Moisés brilhava, imaginem Adão e Eva, que todos os dias Deus descia para conversar com eles. Mas no momento que eles pecaram, aquela luz se desaparece. Vamos continuar, porque tem gente ainda achando que é coincidência. Depois da queda, ocorre algo em que eles passaram a sentir dores, a terem tristezas, e a palavra para dor e tristeza contém novamente aquelas duas árvores que vocês já aprenderam. Qual é a relação entre tristeza e árvore? Se não for no contexto bíblico, você não consegue encontrar uma relação. A palavra chinês para essa, como se diz em português? Sorrow. Tristeza, né? Obrigado. A palavra chinesa para tristeza, ou o desenho chinês para tristeza, é a combinação de duas palavras, antigo e grama, ou erva. Por quê? Qual foi a punição de Adão? Adão teria que trabalhar a terra e do seu próprio suor comer dali. Né? Então, e o interessante é que a própria palavra antigo aqui tem 10 dedos se alimentando. Ou seja, Adão ele teria que trabalhar, ele já não teria mais acesso ao jardim do Éden, como ele estava acostumado, com tudo pronto. Vamos continuar. Há duas palavras em chinês para espinhos. E as duas palavras estão relacionadas com punição. Um é a punição das plantas, porque a Bíblia diz que a partir daquele momento, depois da queda, as plantas passariam a produzir espinhos. A outra palavra para espinhos em chinês são duas árvores inacessíveis. Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que acontece? Um anjo aparece na porta do jardim agora com a espada, e ninguém mais tinha acesso às árvores ali dentro do jardim. Então, todas essas relações mostram para a gente que, de alguma forma, esses chineses tinham esse conceito. E o interessante é que a palavra sepultura em chinês são duas imagens do fogo, que na verdade são duas pessoas brilhando,
cobertas de pó. Esse é o conceito para o chinês de sepultura. Aquelas pessoas que um dia brilhavam, agora vão voltar a ser pó. Aquele mesmo pó que é utilizado naquela palavra para criar. Vocês estão percebendo, estão conseguindo acompanhar a relação entre o idioma chinês e o evangelho? E quão grande é essa relação? E aí surge em chinês uma nova palavra para começo, um novo começo. Nós tivemos o primeiro começo, nós tínhamos aquela palavra do casal, depois vem um segundo começo, quando Adão e Eva pecam, agora vem um terceiro começo na história da humanidade, quando o próprio Deus vem com uma faca e retira a pele do animal, e agora Adão e Eva estavam cobertos a partir da pele daquela ovelha que foi sacrificada, que nós vamos aprender lá no Novo Testamento, que aquela ovelha que foi sacrificada desde a criação do mundo era quem? Representava quem? Jesus Cristo. Olha só que bonito os chineses terem esse conhecimento. Deixa eu passar aqui. Deus faz uma promessa para Eva, e a promessa é que ela teria um filho, e que esse filho iria destruir as obras da serpente. Lembram disso? Então a grande esperança de Eva era o quê? Era ter um filho. E quando ela fica grávida, a Eva fica grávida, e a palavra grávida em chinês, que é essa daqui, é um filho. Porque no idioma chinês, assim como na cultura hebraica, a grande esperança era o nascimento de um filho que iria destruir as obras da serpente. Então entendam bem, quando Eva teve Caim, ela imaginava que aquele menino era Jesus Cristo. Ela imaginava que aquele menino iria ser o salvador do mundo. Ela esperava que Caim devolvesse para Adão e Eva o jardim perdido, o paraíso perdido. Em seguida, ela tem um segundo filho, Abel. Então, eles imaginaram, beleza, os problemas se acabaram, se não for Caim, vai ser Abel. E o incrível de tudo é que, em um segundo, Caim se torna no primeiro assassino e Abel está morto. Vocês já perceberam que a tua vida pode mudar em um segundo? Às vezes a gente está com tudo programado, tudo direitinho, parece que tudo, de agora em diante, vai dar tudo certo. E em um segundo a tua vida pode mudar completamente. Será que nós estamos preparados para essas mudanças? Se você não tiver fé na vida eterna em Jesus Cristo, essas grandes mudanças podem acabar com a tua vida completamente, tua esperança e tudo mais. Assim aconteceu com Eva, quando ela viu isso. E para os chineses, por isso que para os chineses, essa gravidez de um menino, ter um menino, é para eles tão importante, porque era a grande promessa que existia ali no Antigo Testamento, de que Eva teria um filho, e desse filho seria o Salvador, né? O interessante é que a palavra filho ou irmão mais velho em chinês, que é o que nós chamamos de o representante em chinês, a palavra é formada por uma boca em cima do filho. Essa é a palavra chinês para filho mais velho, primogênito, que é o representante. Mas o interessante é que em chinês, a palavra malvado, violento, é a mesma palavra, porém a boca está cortada e aqui há uma marca. E essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Por que para o chinês o filho mais velho, a palavra filho mais velho, tem basicamente o mesmo símbolo de violento, de mal, porém a boca está cortada, ou seja, ele não é mais o representante e ele agora está marcado. Porque Caim foi o quê? Você sabia que na China eles faziam tatuagem na testa dos criminosos? Para que todo mundo reconhecesse de longe que aquele cara era um bandido quando saía da prisão? Tudo isso vem daquele conhecimento antigo que foi passado de geração para geração. Todo esse conhecimento que esses chineses, graças a Deus, guardaram no idioma por meio de desenhos, nós podemos recuperar hoje. E ninguém pode ir contra. É impossível negar isso. Continuando.
Essa é a palavra chinesa para julgar. Olha só que bonito, eu acho isso aqui tremendo. Julgar em chinês são palavras da ovelha ou palavras do cordeiro. Por que a palavra julgar em chinês tem palavras do cordeiro? O que é que um cordeiro... Cordeiro não fala. Mas por que para um chinês antigo as palavras do cordeiro estão relacionadas a julgamento? Se você não tiver uma visão completa da Bíblia e da história da redenção, você não consegue entender isso. Mas como é que esses chineses tinham? Tinham porque Noé passa para os seus filhos o conhecimento, os seus filhos passam por outros, e alguém em algum momento teve a tremenda ideia de criar um idioma com base em desenhos. Houve uma época em que antes de inventarem a escrita, as pessoas utilizavam as constelações do céu. Nós podemos falar em um outro momento sobre isso. Todas as constelações, as pessoas criaram os horóscopos, não é verdade? Alguém já te perguntou qual é o teu horóscopo, né? Qual é o teu signo? Eu sempre digo, eu não tenho signo nenhum. Eu não acredito nisso. Mas vocês sabiam que existe uma história por trás disso? A Virgem. Todos esses eram símbolos utilizados no passado para ensinar aos filhos a história da redenção. Certo? Você tem o Cordeiro, você tem a Virgem. Vocês sabiam que se você refazer a posição das constelações no céu e for para a época de Jesus, você encontra a constelação de Virgem sendo vista exatamente debaixo de Belém, com o bebê nos pés? Então, todos esses cálculos eram feitos no passado para ensinar às pessoas a mensagem de Deus. E alguém, em algum momento, teve a ideia de fazer os desenhos no idioma chinês, criando o idioma chinês, para transmitir essas mensagens também. E estão aí até agora, né? Então, para os chineses, como vocês já sabem, as palavras do Cordeiro significam julgamento, ou como julgar. Em chinês, nós também temos a palavra navio em chinês. Isso você pode perguntar a qualquer chinês, e ele vai mostrar para você que a palavra navio em chinês é um container com 8 pessoas. Por que é que em chinês o navio são 8 pessoas num container? De onde é que você tira essa ideia? Noé com sua esposa. Quantos filhos esse casal tinha? 3 filhos, cada filho tinha uma esposa. 5 mais 3, 8. E uma vez eu conversando com um amigo cientista da Alemanha, um amigo da Alemanha, eu conversando com ele sobre essa questão, e eu falando todo empolgado, Dirk, olha aqui, 8 pessoas num container. Cara, é a história da Bíblia. E o Dirk, que não era cristão, ele disse para mim, não, reverendo, de repente os barcos antigos da China só cabiam 8 pessoas. E era por isso. A sorte é que na época saiu uma reportagem numa revista alemã mostrando que os barcos chineses da antiguidade eram 4 ou 5 vezes maiores do que as caravelas portuguesas. E eu mostrei isso para ele e ele ficou chocado com aquilo. Não existe fora da Bíblia nenhuma lógica de se escolher 8 pessoas num container para fazer um barco chinês. E se você botar 8 pessoas unidas sobre a terra, você tem a palavra total em chinês. E se você coloca total com água, você tem o dilúvio em chinês. Como é que esses caras fizeram isso? Não sei, mas graças a Deus que fizeram. Alguém teve uma ideia muito boa. Se você pega a tua mão em chinês, junto com uma lança, ou uma faca, ou algo pontiagudo em chinês, você tem a palavra eu. E a palavra eu em chinês, quando você junta com a palavra ovelha, você tem a palavra justificação. Que mensagem, hein? Você vem com uma faca e a ovelha vai ser sacrificada. E daí surge a justificação. A justificação, para um chinês, é você vindo com a ovelha. Se você não vem com o Cordeiro de Deus, você não tem como ser justificado.
Como é que o chinês entendiam a mensagem da Bíblia melhor do que muita gente entende hoje? E para encerrar, é assim que se escreve em chinês, é assim que se escreve Jesus. O que você está vendo aqui? Uma árvore de novo, né? Agora, sabe que símbolo é esse? Vida. Os chineses provavelmente não sabiam que eles escreviam o nome chinês Árvore da Vida. Eu fiz essa palestra, a primeira vez que eu fiz essa palestra lá em Darmstadt, eu fiz para a igreja de língua inglesa. E nesse dia havia um jovem chinês estudante que veio assistir. Alguém o convidou, ele não é crente, e veio assistir. E na época os desenhos, eu tinha feito os desenhos das letras chinesas, todo mal feito. E ali estava um chinês, estudante, ateu. E quando eu termino a minha palestra, ele chega para mim e diz: cara, estou impressionado e eu queria te ajudar. Deixa que eu corrija as palavras para você, que está muito mal desenhado. Então, essa apresentação foi corrigida por um chinês que não acreditava em Deus. Meses ou anos depois que eu saí do Canadá, aquele meu amigo cientista do Canadá, com quem eu havia discutido sobre a palavra nu em chinês, que havia me desafiado a encontrar a palavra nu antiga em chinês, e que nós encontramos e que ele ficou impressionado. Anos depois, eu já estava morando na Alemanha, eu recebo um e-mail dele dizendo: Rivelino, eu queria só te avisar que eu estou tendo estudos bíblicos agora. Olha, se você conhece algum amigo chinês, peça para ele para conversar sobre essas palavras. E de repente, você pode estar abrindo o caminho para que 1,3 bilhões de pessoas tenham acesso à coisa mais bonita que pode existir a partir desse idioma, que é descobrir a árvore da vida, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração então para encerrar? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma pequena oração para a gente encerrar? Oremos. Querido Deus, eu queria te agradecer porque, ainda que destruam todas as Bíblias do mundo, o idioma chinês ainda vai dar testemunho da tua palavra. Então ajuda-nos, Senhor, a testemunhar e a pregar essa mensagem e a nunca duvidar que a tua palavra é poderosa e que o Senhor sempre encontra uma maneira para pregar a todas as pessoas desse mundo. Que o Senhor abra as portas na China e que milhões e milhões venham se converter, para que em breve possamos todos louvar o teu nome juntos lá nos céus. Muito obrigado, porque esta palavra nos dá forças para continuar, porque a nossa luta não é em vão, porque o Senhor já preparou um caminho tremendo por onde podemos caminhar. Estejas conosco neste sábado santo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rivelino. Então, chegou agora o momento de nós trocarmos de workshop. O workshop, o Rivelino vai falar outra vez sobre o mesmo tema agora, outra vez, mas existem outros temas que vão ser repetidos. Então, aqui embaixo nós temos o Pedro Valença com a arte e música, como evangelizar através da música e através da arte. Depois nós temos lá na aula, descendo esta rua, por trás está balizada com umas bandeiras, com a Sudalef, ela está falando sobre como controlar as emoções, como se relacionar com os outros e como é que as mães podem trabalhar melhor com as cabeças jovens das crianças para lhes ensinar alguns princípios válidos. Muito interessante. E nós temos o quarto workshop, que é uma visita guiada aos arquivos da faculdade. Existem arquivos de John Andrews, existem os arquivos de alguns de Ellen White, alguns manuscritos, existem também arquivos dos passadores na Segunda Guerra Mundial que passavam, adventistas que organizaram uma rede de passadores, passavam os judeus da França para a Suíça para não serem mortos. Então tudo isso vocês podem descobrir, muito interessante, com uma visita guiada. Então a vocês agora de escolher o workshop para mudarem-se mais alguma vez. Obrigado. É agora, exatamente. E depois do workshop nos voltemos a encontrar aqui no final.